Olá, você já deve ter ouvido esse ditado de que há males que vêm para o bem. E isso acontece com muito mais frequência na nossa vida do que nós podemos imaginar. Muitas vezes, quando nós estamos numa situação de sofrimento, de algum dilema emocional, parece que nós esquecemos de que amanhã um novo dia vai nascer. E quando nós resistimos, quando nós chegamos no amanhã, nós vamos nos dar conta de que sim, a felicidade que nós estamos vivendo hoje é muito maior, mais significativa do que aquela que a gente viveu no passado. Eu quero ilustrar esse tema, a males que vem para ajudar, com uma história real, concreta, verdadeira, que uma aluna contou na sala de aula. Já é uma senhora, uma idade um pouco mais avançada, e ela comentou que passou a vida toda dela se dedicando para sua família, para o seu marido, para os seus filhos, tal. E os filhos cresceram e ela sempre adiava o desejo de fazer uma faculdade, porque nunca dava tempo. Ela sempre se dedicava demais para os outros e de menos para si mesma. E chegou num momento da sua vida, depois dos filhos crescidos, que aconteceu uma ruptura no relacionamento dela e ela separou-se. E ela caiu em desespero, obviamente. Ela não tinha noção de como ela poderia viver agora sozinha, sem esse relacionamento. E aí, conversando com uma pessoa amiga, e muitas vezes os amigos são anjos na nossa vida, essa amiga dela disse para ela o seguinte: mas escuta, você sempre quis fazer uma faculdade, um curso superior, e você nunca encontrou tempo, maneiras de fazer isso. Por que você não tenta fazer isso agora? E ela aceitou essa ideia da amiga dela e se matriculou na faculdade. E quando ela estava na minha sala de aula comentando esse relato, ela disse que eu nunca imaginava que hoje eu seria tão feliz pensando lá no meu passado. Então, às vezes, olha só, a vida precisa dar uma sacudida na gente para a gente redescobrir o seu verdadeiro sentido. Ela disse que estava entusiasmada, iniciando o curso, e o mais bacana, que todas as noites ela voltava com a filha dela, que estudava na mesma universidade, que estava concluindo esse curso. Então, depois de um tropeço na vida, ela achou o caminho certo e seguiu em frente. Tem um pensamento atribuído ao filósofo Nietzsche que diz mais ou menos o seguinte: o que não me mata me fortalece. Isso é verdade. É claro que com essa afirmação ele faz uma provocação, especialmente pensando naquelas situações em que nós estamos num dilema emocional e nós sempre nos perguntamos por quê, por quê, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu fiz errado? Enfim, enfim, enfim. E nós queremos respostas racionais. Mas a nossa razão é muito limitada. E o nosso mundo emocional ele vai precisar de um certo tempo para se acomodar. É claro, eu sei que muitas vezes nós não temos esse tempo, mas é importante que, nesse momento onde nós estamos, nesse dilema emocional, que a gente pelo menos lembre que toda a noite escura tem um fim. E logo depois dessa noite escura, chega o dia, o sol volta a brilhar. Isso já pode nos dar uma força para a gente entender que, ok, vamos com calma, devagar, nem tudo é apertando um botão que a vida se resolve, ou nem toda dor de cabeça se resolve indo na farmácia e comprando um remédio. Mas tem dores de cabeça que nós precisamos curar na nossa alma, na nossa existência. E aí tem um ditado que diz, ou um pensamento, que o fim não é o fim. E que o fim pode ser o recomeço. Especialmente quando nós estamos vivendo uma situação conflituosa, ou quando nós sabemos que isso vai acontecer, é importante a gente se dar conta que isto também é uma fase. E, na verdade, toda a vida é uma fase. Nós vivemos de fase em fase, e assim nós vamos continuando. Então, se nós tivermos
essa mentalidade. Talvez lembrar daquela história que eu contei no início, daquela minha aluna, onde ela disse: quando eu estava na minha relação antiga, eu jamais imaginava que um dia eu poderia ser tão feliz como eu sou agora. Isso se constrói com um passo depois do outro. Pense nisso. O fim não é o fim, mas o fim pode sim ser o recomeço. Até mais.